Irmãos, olha o que a palavra diz aqui em Daniel 12, no versículo 4, vai dizer assim: Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Amém? Em outras tradições, irmãos, diz que a ciência se multiplicaria por todo mundo. E hoje, irmãos, olhando para o mundo que a gente está vivendo, olhando para as tecnologias, olhando, irmãos, para tudo que está sendo criado pelo homem, pela ciência, todos os sinais estão acontecendo. Não só a ciência, os sinais que a ciência se multiplicaria, mas os sinais, irmãos, a natureza, o ser humano, cada vez mais ficando ruim, o amor se esfriando. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmãos, em 2 Timóteo 3, ele vai dizer assim: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo do eterno, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Aqui, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele alertava a igreja, ele falando para Timóteo, afastar desses, que no finais dos tempos a impiedade ia se aumentar. E o que é impiedade, irmãos? É a pessoa andar no caminho errado, é a maldade, o egoísmo, a soberba. E isso tem dominado sobre as pessoas, o amor se esfriando, as pessoas tramando mal contra o seu próximo, ao invés de amar, que é um mandamento que o próprio Messias deixou para todos nós seguir, amar o próximo como a ti mesmo. Está sendo ao contrário, está tendo um efeito reverso. Eles estão odiando cada dia mais o próximo, desejando a morte, fazendo mal ao próximo, querendo ver a destruição do próximo. A Bíblia diz, irmãos, que o Messias virá como um ladrão. O ladrão vem à casa, você não está esperando, você não sabe quando ele vai vir. Mas ele vem e te pega de surpresa. E quando você vê, irmãos, quando você olhar na sua casa, algo de precioso foi tirado, algo de valor foi tirado. E assim será na vinda do Messias. Ele vai vir para levar a sua igreja, a sua noiva, uma noiva sem mácula, sem ruga, uma noiva, irmão, sem mancha de pecado, com as vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. E muitos vão ficar para trás. Preferiram mais a impiedade do que a justiça, andaram no caminho errado. A Bíblia fala também, irmãos, que o fim dos tempos será como nos tempos de Noé. Noé ali, ele pregava o arrependimento, ele pregava o dilúvio, que a destruição viria e mataria as pessoas. Mas as pessoas ali, irmãos, elas só sabiam beber, ficar em festa. Eles só sabiam se casar, dava-se em casamento, e aquele povo não se arrependia. Mas Noé ali, preparando a arca, preparando o escape que o Eterno direcionou a ele, para ele fazer a arca, para que Noé e a sua família, a sua casa e os animais fossem salvos. E ali, irmãos, o Eterno deu anos e anos para aquele povo se arrepender. Durante aquela arca sendo feita, Noé pregava para aquele povo. E eles não se arrependiam, eles riam de Noé, zombavam de Noé. Porque era impossível chover, ter um dilúvio naquela época. E ali, irmãos, chegou, o dia do juízo chegou. De repente o dilúvio veio, Noé entrou na arca com a sua família e com os animais. A porta da arca foi fechada e ali o dilúvio veio. E não teve mais escapatória, não teve mais arrependimento, irmãos. Porque a oportunidade foi dada, o aviso foi dado. Eles querem um sinal milagroso. A Bíblia diz, irmãos, que nos fins dos tempos era pra gente olhar para a figueira, para o sinal da figueira. Quando a figueira começasse a brotar, a dar flor, brotos, é um sinal que o verão já está chegando. E assim será os fins dos tempos, quando a gente vesse os sinais, as guerras, o amor de muitos se esfriando, a violência, terremoto, peste, doenças terríveis. Então isso seria um sinal do fim dos tempos. A vinda do nosso Salvador, do noivo, está próxima. E ele vai levar uma noiva limpa, irmãos. Ele não vai nos levar de qualquer jeito. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. E a Bíblia também diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Ele é santo, irmãos. E sem santidade ninguém verá o Altíssimo.
porque Ele é santo. Ele, irmãos, derramou a graça sobre nós. O véu foi rasgado. Hoje nós temos o acesso livre ao trono da graça, para se achegar diante dele. Mas nós temos que se achegar diante dele, irmãos, de coração limpo, de coração puro, sem arrogância, sem soberba. Nós temos sim que nos arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz, irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. O Espírito Santo está perto, irmãos. O Espírito Santo todos os dias ele nos convence do pecado. O trabalho dele aqui nessa terra é convencer a gente do pecado, irmãos. Todos os dias o Espírito Santo bate a porta do nosso coração. Todos os dias, irmãos, ele nos revela o Cordeiro, o Messias, o nosso Salvador. E a Bíblia também diz, irmãos, que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Messias, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, que se entregou por nós. Ele é o nosso mediador, ele é o único mediador que nos aproxima do Pai. Então nós temos que se achegar a ele, aceitá-lo, buscá-lo, se arrepender dos nossos pecados, porque o céu é tomada à força. Nós estamos debaixo da graça, sim. A cruz nos salvou, o sacrifício da cruz nos salvou. Só que, irmãos, a graça não é de grátis. Não é grátis, irmãos. Nós temos que se posicionar, nós temos sim que fazer um esforço. O céu é tomado à força. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, o céu é tomado à força. E se você usa de força, se você se esforça para se arrepender, para se santificar, você tomará a posse do céu. Você terá o seu galardão. Você terá a sua porção, que é ver o Cordeiro, que é ver o Altíssimo, a face dele, a glória dele, contemplar a beleza da santidade dele. Esse é o nosso maior troféu, a nossa maior glória, irmãos. Muitos buscam galardões, e sim, essa é a promessa que ele nos garante. Ele nos prometeu um galardão, aquele que foi fiel, aquele que não desistiu, que perseverou até o fim. Esse terá um galardão, uma recompensa. Só que pense, irmãos, que o nosso maior galardão, a nossa maior recompensa é ver o Cordeiro, é ver o Altíssimo, é contemplá-lo na beleza da santidade dele. Esse é o nosso maior troféu, o nosso galardão, a nossa porção, irmãos. É poder vê-lo, é poder estar com ele todos os dias da nossa vida, por toda a eternidade. Irmãos, pense que depois desse fim, do fim do mundo, depois da morte, há uma vida. Há uma vida depois da morte. Só que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Porque assim diz em Apocalipse. Uns vão ressuscitar para a honra, para a glória, mas outros para a vergonha, para a desonra. E a pergunta é, irmãos, aonde a gente quer passar o nosso fim? Aonde a gente quer passar a eternidade? Será que num lugar de tormento, num lugar de sofrimento, num lugar de destruição, irmãos, num lugar onde você vai estar ali sendo oprimido por Satanás todos os dias da sua vida? Irmãos, você acha que o mundo espiritual é brincadeira? Você acha, irmãos, que o mundo espiritual é mentira? Você acha que o inferno é de mentira? Você acha que é uma lenda, uma historinha? Um conto de carochinha? Você acha que isso é inventado, irmãos? Para analisar a Bíblia. Ele pregou o amor, sim, irmãos. Ele pregou o amor, ele falou do amor. Ele é o próprio amor, porque ele se entregou por nós por amor à nossa alma, para nos reconciliar com o Pai, para que a gente recebesse a paternidade do nosso Criador, nosso Pai Celestial. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele ama a justiça, irmãos. Ele ama a justiça. Ele anda na retidão. Ele andou na retidão, para que hoje nós pudéssemos também andar em retidão, andar em justiça. Ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade, irmãos, o pecado. Nossa maior referência, o nosso maior, irmãos, ídolo, a nossa maior referência a ser seguido é o Messias. É andar em retidão assim como ele andou. É seguir o exemplo dele. Ele nos deixou exemplo.
Ele se batizou nas águas sendo o próprio Deus Criador, sendo poderoso, sendo santo, ele não tinha pecado, mas ele nos deixou exemplo para que a gente seguisse. Ele sendo todo poderoso, irmãos, ele se fez humilde, ele nos deu exemplo de humildade. E o porquê nós, pecador, pobre, miserável, porque a gente, irmãos, deixa o orgulho, a soberba entrar no nosso coração. Porque a gente tem que se achar melhor do que os outros. Se o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se fez pobre por nós, ele se fez pecador por nós. Ele foi humilde, ele lavou os pés dos discípulos. Esse é o exemplo a ser seguido, irmãos. A santidade, a humildade. E a pergunta é, será que a gente tem exalado o bom perfume do nosso Salvador? Será que a gente tem sido o espelho, a carta dele aqui nessa terra? A Bíblia diz, irmãos, que para aqueles que estão perecendo, que estão no caminho errado, que estão no mundo, nós que estamos no caminho, nós exalamos um perfume. Para esses que estão perecendo, nós temos um perfume não agradável, de condenação, porque a nossa maneira de viver condena a prática deles. Mas para aqueles que estão sendo salvos, regenerados, santificados, nós exalamos um bom perfume. E a pergunta é, que perfume nós estamos exalando? Que perfume nós estamos exalando, irmãos? Qual é a essência que nós estamos exalando? A gente possa se atentar para os sinais, se atentar para as profecias que estão se cumprindo, se atentar para a Bíblia. Nós possamos, irmãos, se alinhar à vontade do Altíssimo, para que quando ele vier, ele não nos encontre cochilando, ele não nos encontre assim como as 10 virgens prudentes, 5 eram prudentes e 5 insensatas. As 5 prudentes deixou ali, irmãos, a lamparina acesa, deixou o azeite ali reservado, estava pronta para quando o noivo chegasse. Mas as 5 imprudentes deixaram para comprar o óleo e o azeite quando o noivo chegou, quando estava prestes o noivo chegar. E elas ainda queriam, irmãos, ali que as 5 prudentes repartisse o azeite com elas. E o que isso nos ensina? Que nós mesmos, irmãos, temos que nos alinhar. Nós não temos que ficar, irmãos, querendo só que o outro ore por nós. Nós não podemos querer somente o azeite do próximo emprestado. Nós mesmos temos que gerar o azeite no nosso secreto, no nosso joelho. Sabe como a gente gera azeite? Como a gente gera santidade? Como a gente se alinha à vontade do Eterno? É no joelho, é no nosso secreto. Mas quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto, que o seu Pai em secreto te recompensará. É assim que nós buscamos azeite, é assim que nós nos santificamos, vigiando, orando, clamando, colocando a boca no pó mesmo, irmãos. Se humilhando perante o Altíssimo, que a gente possa se alinhar à vontade dele, que a gente possa se santificar a cada dia, porque a volta do Cordeiro, a volta do noivo, o nosso amado, está próximo, irmãos, está próximo. E feliz aquele que guarda a palavra, feliz aquele que lava as suas vestes, porque esse herdará a coroa da vida e o seu galardão. Amém?